Olá, veja nesta edição. MPT participa de 4º Seminário Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. Seminário na Escola Superior do Ministério Público da União discute igualdade de gênero e questões étnico-raciais. E ainda, uma entrevista exclusiva com a procuradora Edelamare Melo sobre o tema. Foi realizado em Brasília o 4º Seminário Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. Os debates tiveram a participação do MPT. O objetivo é formular propostas para o combate ao trabalho infantil no Brasil, além de promover o cumprimento da lei de aprendizagem. Mais de 300 magistrados, juristas e servidores do Poder Judiciário de todo o Brasil participaram do evento que foi realizado em Brasília, na sede do Tribunal Superior do Trabalho. Salvar nossas crianças, os futuros trabalhadores, os futuros executivos, os futuros magistrados, enfim, o futuro do Brasil está na juventude. Foram 2 dias de seminário discutindo o tema trabalho infantil e como a aprendizagem pode mudar essa realidade. Nós temos na aprendizagem profissional um instrumento fundamental para a introdução protegida e segura dos adolescentes a partir dos 14 anos no mundo do trabalho. Lembrando que sempre devemos priorizar os adolescentes em situação mais vulnerável, pois eles são os que mais necessitam de oportunidades para alcançar esse mundo do trabalho regular, protegido e seguro. Temos que pensar em políticas públicas que os municípios devem e precisam implementar para que na localidade se possa atender aquelas crianças e adolescentes que ali estão com, por exemplo, educação e ensino em tempo integral, atividades de contraturno, atividades de lazer e desenvolvimento cultural, porque tudo isso vai permitir a essa criança estar fora da situação de trabalho e estar envolvida em uma situação protegida. O 4º Seminário Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem foi uma iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Para a ministra do TST e coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, Kátia Arruda, somente a união de ideias e ações podem combater a exploração infantil. Cada vez mais é necessário conscientizar para tornar eficaz. Nós sabemos que a Constituição brasileira trata do tema com muita perspicácia, com muita compreensão, mas a sociedade brasileira precisa se engajar para que as leis se tornem efetivas. Os debates foram organizados em 4 painéis comandados por magistrados, especialistas e representantes de entidades nacionais e internacionais ligadas ao combate à exploração infantil. Além de reforçar as leis brasileiras, como a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garantem direitos fundamentais, também foram analisados os motivos do trabalho infantil. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, no Brasil, mais de 14% dos adolescentes com idade entre 15 e 17 anos estão empregados em trabalhos considerados perigosos na agricultura e na indústria. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de 2016, revela uma realidade ainda mais preocupante. 2.700.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham irregularmente. A maior parte está no Norte e Nordeste. Outro dado que chama atenção é que 1% das mais de 53 mil pessoas que foram libertas do trabalho escravo eram crianças e adolescentes. Se você olha apenas para esse 1% de trabalhadores, você vai dizer, primeiro, é pouco. Então, tanto pelas histórias não é pouco, quanto pelo que esconde. Porque esse 1%, ele é a questão mais grave, é o topo da pirâmide, é o trabalho escravo. Mas você imagina que debaixo disso você tem outros milhares e milhares de crianças numa situação de vulnerabilidade absurda que podem até não se tornar escravas, mas que estão tão vulneráveis quanto. Os dados mostram também que ainda existe trabalho escravo no Brasil e que esse tipo de exploração atinge cerca de 2 milhões de muitas crianças e adolescentes. A criança que inicia a exploração como trabalho infantil, no futuro ela vai ser um trabalhador resgatado, vítima do trabalho escravo. É o ciclo da pobreza. Então, enquanto nós não trabalharmos na base da educação, nós conseguimos incluir socialmente as crianças, nós vamos continuar tendo trabalhadores vítimas de exploração por trabalho escravo.
os dois temas andam conectados, o trabalho infantil e o trabalho escravo. Durante o seminário também foram apresentados resultados de ações bem-sucedidas, como os exemplos de adolescentes encaminhados para programas de aprendizagem e estágio. Matheus, hoje com 21 anos, é um desses jovens que superou a exploração e hoje é estudante de engenharia. Ele conta orgulhoso que é voluntário no mesmo programa social que o ajudou a sair da violência. Realmente, o programa Novos Caminhos te dá um novo caminho. Com toda a conduta, com todos os excelentes profissionais que eles têm, porque não são profissionais que não estão lá pelo dinheiro ou estão lá porque eles têm que cumprir uma função. Estão lá porque eles querem, eles estão com carinho, com amor e dedicação. E, para mim, todos os profissionais que estão lá faz com que você enxergue a sua realidade e encare ela de verdade. É sempre muito bom a gente vir encontrar outras pessoas de outros estados que já conseguem implementar várias ações na defesa dos direitos da criança e do adolescente. E vir em especial para esse seminário trouxe para a gente a possibilidade de levar a ideia de implementar a cota social junto ao nosso Tribunal Regional do Trabalho, que no caso é o da 11ª Região. Uma parceria entre o Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho, quem sabe possibilitar que os nossos aprendizes possam ficar realizando suas atividades dentro do tribunal. É uma possibilidade que surge com base na ideia do TRT da 15ª Região. Foi bem importante. Já marquei 2 visitas para conhecer outros programas, para a gente estar melhorando cada vez mais o nosso programa e dar essa oportunidade para esses adolescentes que já tiveram a sua vida violada, né? De não poder mais viver em família. Então, a gente está aí, como sociedade, querendo mudar o rumo deles. A seguir, os desafios relacionados à equidade de gênero em uma entrevista exclusiva com a Procuradora do Trabalho, Edelamari Melo. Procuradores do Trabalho estiveram reunidos na Escola Superior do Ministério Público da União, em Brasília, para discutir a igualdade de gênero e questões étnico-raciais. Aspectos como a participação da administração e iniciativas relacionadas à mulher foram temas para a reflexão de problemas, soluções e boas práticas. Durante a abertura da atividade acadêmica, perspectivas de gênero e não discriminação étnico-racial no Ministério Público do Trabalho, o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, chamou a atenção para o objetivo do seminário, que faz parte das ações da instituição. Na verdade, nós buscamos tornar a política de igualdade de toda a espécie, né? Gênero, raça, vendo a igualdade sobre o aspecto mais amplo, tornar isso uma política da nossa instituição. E não apenas algo a ser cuidado por uma administração. É importante que o Ministério Público, que é o guardião da Constituição da República, ele faça valer dentro de casa todos os princípios constitucionais. E entre eles está a igualdade. O Ministério Público do Trabalho hoje, ele já é composto por mais mulheres do que homens, tanto mais servidoras do que servidores, como mais procuradoras do que procuradores. Então é justo e necessário que nós tenhamos o olhar voltado para essa igualdade, em todos os aspectos, né? Nos cargos de direção, em eventos, que a gente sempre foque nessa necessidade de respeito à igualdade. A abertura do seminário também contou com a palestra da professora e cientista política Flávia Biroli, com o tema As Raízes da Discriminação no Trabalho. Eu acho importante a gente se lembrar que as mulheres hoje têm um nível educacional superior aos homens, né, em termos de número de anos estudados, de acesso à educação formal, mas elas têm um salário, em média, 23% menor que o deles nas mesmas ocupações. Esse é um dado importante. Além desse dado, eu acho muito importante se lembrar que as mulheres têm uma taxa de rotatividade no trabalho muito maior do que os homens. Eu falo nisso porque isso tem relação direta com a dificuldade das mulheres para manter a contribuição para a Previdência Social
racial, por exemplo, que é um elemento importante para a gente ter em mente, né? A professora também falou sobre os impactos das desigualdades de gênero e raça no mercado de trabalho. É importante observar que não se trata simplesmente de uma diferença entre homens e mulheres, né? Essas relações, no caso brasileiro, são bastante racializadas. Então, quando a gente olha para a renda das mulheres negras em relação à das mulheres brancas, a gente observa que existe uma questão fundamental no padrão ocupacional das mulheres negras. Então, elas são a maioria entre as pessoas que exercem trabalho informal, isso diminui bastante a renda. E quando a gente olha para os arranjos familiares, as mulheres negras são aquelas que chefiam os lares mais pobres no país. As discussões sobre gênero e raça ocorreram em formato de oficinas em 5 eixos: ingresso na carreira, permanência e movimentação na carreira, condições de trabalho, carreira e família e empoderamento. A necessidade de empoderamento, numa perspectiva em que a gente fale de gênero, da população negra, das exclusões, da população LGBT, das pessoas com deficiência. Então, é um olhar sobre a questão de gênero, mas também sobre outros grupos populacionais que também padecem de exclusão e que precisam ter essa atenção da gestão de Ministério Público, mais especificamente aqui do Ministério Público do Trabalho, na sua existência dentro do MPT, numa representação efetiva e numa participação dessas vozes, né, na visibilidade desses corpos e, portanto, no empoderamento e numa participação ampla dentro da instituição. A ideia é ouvir colegas, ouvir todos e todos sobre as temáticas de não discriminação, étnico-racial e inclusão de gênero, quer dizer, todas as temáticas, inclusive acessibilidade, tudo que envolve esse problema tão grave, e a partir daí buscar encaminhamentos, buscar soluções. O Ministério Público do Trabalho tem uma política para orientar as ações da instituição em relação a esses temas. Vamos conversar sobre o assunto no estúdio com a subprocuradora-geral do MPT, Edelamari Mello. Eu estou aqui no estúdio com a subprocuradora-geral do MPT, doutora Edelamari Mello. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Hoje nós vamos falar sobre a política de equidade de gênero, raça e diversidade. Doutora, recentemente o Ministério Público do Trabalho lançou essa política. Quais são as principais diretrizes? A Política Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do Ministério Público, ela tem uma finalidade específica. Primeiro, discutir a questão da diversidade internamente, de forma a gente consolidar a cultura da paz e dos direitos humanos e propiciar a ascensão profissional dentro da instituição de grupos tradicionalmente excluídos. Então, é uma ação nacional que parte, nós temos como primeira ação disso a realização de um censo para verificar como é que está esse quadro de diversidade institucional e que ações a gente pretende desenvolver, precisa desenvolver para propiciar essa ascensão. Então, por exemplo, está prevista a realização de cursos de capacitação e qualificação para permitir que ascendam. Quem são esses grupos, né? Os negros, as pessoas com deficiência, os grupos minoritários religiosos, como são os afro-religiosos, a comunidade LGBTQI. E isso vai ser discutido num comitê a partir de uma divisão que nós fizemos, através de subcomitês temáticos específicos. Então, cada realidade dessa vai ser estudada dentro da sua peculiaridade, sua diversidade, e a ação que for realizada vai ser uma ação de promoção focada na realidade. Então, nós vamos verificar quantos LGBTQI nós temos na instituição, que lugares ele está ocupando dentro da instituição, o que a gente precisa fazer para ele ascender. Em relação à população negra, nossa instituição é uma instituição branca, né? Então, precisamos identificar os negros da instituição, onde eles estão alocados ali, e o que é que nós precisamos fazer para elevar esse patamar de ascensão aos cargos gerenciais e aos cargos comissionados. É esse o foco, mas ele não é restrito ao Ministério Público do Trabalho. Nós vamos estender essa política, fomentar essa política com nossa rede de relacionamentos. Quem são nossa rede de relacionamento? São as empresas que mantêm contrato com o Ministério Público do Trabalho. Ok, perfeito. Doutora, essas diretrizes já saíram do papel? A senhora consegue nos
detalhar ou destacar algumas ações, alguns exemplos do que já acontece hoje? O Ministério Público do Trabalho hoje, diferentemente dos demais ramos do Ministério Público da União, ele tem majoritariamente mulheres. Então, nós temos as mulheres dentro do Ministério Público, seja quantitativamente em termos de ingresso, mas também em termos de ocupação de cargos gerenciais e de funções de confiança. As ações que nós temos, por exemplo, o simpósio que nós realizamos. O simpósio que nós realizamos sobre o negro afro-religioso e a questão do racismo e da intolerância religiosa no Brasil e seus reflexos no mundo do trabalho, foi uma ação que a gente desenvolveu e que mobilizou internamente a instituição. Foi muito gratificante para mim, depois desse simpósio, ter um funcionário negro chegar para mim, né, e dizer para mim: doutora, eu queria falar uma coisa com a senhora. Eu disse: o quê? Pode falar, é o Miguel. Durante o simpósio, eu disse para o meu filho, né, olhe e veja como aqueles negros estão ali. Você tem que olhar o mundo de frente. Você não precisa baixar a cabeça. Ou de ver uma funcionária terceirizada, de se ver representada porque ela é uma afro-religiosa. Então, levou a pensar e trazer para dentro da instituição um debate que hoje praticamente está, como é que eu diria assim, você trazer o debate, por exemplo, da religião para dentro de uma instituição, e o Ministério Público vai trazer isso dentro do Comitê de Diversidade, porque nós temos uma diversidade religiosa e nós temos que trabalhar com a cultura do respeito em relação a esse segmento e a comunidade LGBTQI, é muito importante. Você olhar de frente e ver, não, eu tenho uma diversidade religiosa, eu tenho uma diversidade de gênero, porque o LGBTI é uma questão de gênero, e vamos trabalhar com isso de uma outra forma. Então, o Ministério Público do Trabalho, com essa e outras ações, por exemplo, nós já realizamos estudos para verificar a quantidade quantitativa que nós temos em relação a gênero e raça. Isso já foi feito. Então, nós estamos sempre num crescer e num avançar. Só que agora, esse crescer e esse avançar está pedindo que a gente realmente coloque isso de forma mais contundente dentro da instituição. Nós não podemos conceber o Ministério Público em que não se priorize a cultura do respeito. A gente teve agora um evento que foram as oficinas de gênero e diversidade étnico-racial no Ministério Público do Trabalho. Mas a gente conseguiu, os organizadores do evento, né, eu parabenizo nisso muito a atuação do Maurício Corrêa, que é o nosso corregedor, da Valdirene, conseguiram levar transversalidade ali para dentro e fazer uma oficina também mista, porque não adianta a mulher falar para a mulher, ela tem que falar para aquele com quem ela se relaciona e quem, em tese, ela estaria numa relação de submissão. E no próximo bloco, a gente continua a entrevista com a doutora Edelamari, falando sobre a Política Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade. Fique com a gente. Estamos de volta com a subprocuradora-geral do MPT, doutora Edelamari Mello. Doutora, no último bloco nós falamos bastante sobre a questão do gênero, onde a senhora focou na questão da mulher. Quais são os desafios para as outras questões da diversidade? Os desafios são grandes, porque os outros dois, as outras formas de diversidade, que seriam a questão racial, a questão religiosa, das pessoas com deficiência, e os idosos, que sempre esquecem de colocar os idosos, né, a comunidade LGBTQI, essas questões são tratadas como se fosse um tabu. Mesmo na questão de gênero, você tem uma instituição que é fundamentalmente formada de mulheres, mas que a representatividade da mulher negra é praticamente nenhuma. E isso nos outros setores. Então, o primeiro passo é exatamente você fomentar ações que permitam, que possibilitem não só a ascensão profissional de pessoas negras dentro da instituição, mas o próprio acesso a cargos de membros do Ministério Público do Trabalho. Qual é a realidade que a gente tem hoje? O Ministério Público do Trabalho já observa a cota de 30% para a população negra. No último concurso, apenas um negro foi aprovado. Qual é o problema que nós temos aí? Esse problema é anterior, está fora da instituição e tem a ver com o quê? Com todo um processo histórico de exclusão do negro. Nós temos, dentro dos dados que o Ministério Público trabalha, nós temos o quê? A maioria das pessoas desempregadas são negras, a maioria das pessoas que estão
abaixo da linha da pobreza são negras, a maior comunidade carcerária é negra, as maiores vítimas de homicídio e feminicídio são negras. E nós temos a questão do genocídio da juventude negra. Como é que nós podemos chegar a atender essa cota se eu lido com a situação externa que inviabiliza isso? Aí vem aquela questão que é própria do Estado brasileiro. É você ter políticas meramente simbólicas. Não adianta o Estado editar e dizer nós teremos 30% de vagas para negros, se eu, Estado, não faço a minha parte de possibilitar a essa população condições dessa ascensão. Diante desse quadro, foi extremamente simbólico, né, dentro da oficina do Ministério Público do Trabalho, sobre a questão de gênero e diversidade, uma proposição, que era o quê? A gente buscar uma forma de, a exemplo do que acontece com o Instituto Rio Branco, propiciar que essas pessoas desse coletivo negro, elas possam se preparar para o concurso, para efetivamente ocupar a vaga. E foi muito interessante quando se colocou isso, que seria, no caso, você estabelecer um curso preparatório. Essa a questão, é que essa população não ocupa os espaços de poder. Então, ela não tem a voz dela representada. Como ela não tem a voz dela representada, os direitos deles ela não consegue legitimar os direitos dele e, por isso, passam a ser vítimas de toda forma de violência. Com certeza. É uma mudança interna que vai refletir na sociedade. Exatamente. Doutora, e como essa mudança interna vai refletir, vai impactar na sociedade? O primeiro público-alvo é exatamente na nossa rede de relacionamento. Quem é a rede de relacionamento do Ministério Público? São as empresas com que a gente contrata, são os sindicatos com que a gente trabalha, são as empresas em relação à qual nós temos atuação, são os advogados, ou seja, todos os coletivos. Eu acho que esse impacto, o simples fato de existir a política, por si só, ela já sinaliza para a sociedade o nosso compromisso. E, no mais, é um trabalho que a Cor de Igualdade já faz, de disseminar isso. Agora, o que a gente tem, é o que eu estou dizendo, o simples fato de eu ter uma política institucional focada nisso, em que eu vou trabalhar isso internamente, e uma política que é divulgada, eu entendo que ela, por si só, já pode repercutir, pelo menos, a um pensar crítico da nossa rede de relacionamentos e da própria sociedade, porque isso vão ter ações externas, né? Nós temos, por exemplo, temos 2 momentos no ano que nós temos que fazer eventos, né? Em março, com a questão de gênero, em novembro, com a questão da consciência negra. Então, eu acho que só o existir da política já diz por si só do que é a nossa missão e do qual é a nossa cobrança interna e externa. E isso, para mim, já é um divisor de águas para se conseguir, pelo menos no pensar crítico, da mudança de postura das empresas em relação às políticas de equidade de gênero, raça e diversidade. Com certeza. Doutora Edelamari, muito obrigada pela entrevista, sucesso com a política. Obrigada. Fique agora com a nossa dica de leitura. Esse trabalho ele tem servido muito para poder fazer uma aproximação desse sistema jurídico, dos temas dos trabalhadores nas escolas. Então, é uma ferramenta de trabalho que tem sido muito bem utilizada pelas crianças nos vários cursos e escolas que nós temos visitado. Então, ele é um trabalho nosso que funciona bem não só com o público adulto, mas também e principalmente com o público infantil. O Ministério Público já tem essa publicação, que é uma publicação já reconhecida, inclusive fora da instituição, que são as revistas em quadrinhos do MPT em Quadrinhos. Por ocasião das comemorações dos 30 anos da Constituição, o Procurador-Geral do Trabalho nos reuniu com os coordenadores das várias coordenadorias temáticas e definimos uma série de ações para poder comemorar esta passagem da Constituição. Dentre essas ideias, surgiu a de fazermos uma edição especial da revista em quadrinhos, essa é de número 37, falando sobre a Constituição Federal e os 30 anos de atuação do Ministério Público. Para tratar de uma forma lúdica,
de certa forma, bem simples dessa questão, desse nosso apanhado, desses nossos 30 anos de trabalho, o que fizemos? A gente construiu um seguinte enredo. Uma aluna de Direito que está em fase final de apresentação da sua monografia de conclusão de curso, resolve escrever sobre o Ministério Público, né? E, ao apresentar o trabalho à banca, o seu orientador indaga, ela começa a falar sobre o Ministério Público Brasileiro e ele, então, indaga o que mais? O que tem de particularidade nessa atuação que você diz que é importante desse ramo do Ministério, que é o Ministério Público? Então, ela começa a falar sobre as coordenadorias temáticas e vai relatando o que essas coordenadorias, cada uma delas se propõe a fazer e a atuar. Não é isso? Então, ela faz uma abordagem geral pelas nossas 8 coordenadorias temáticas, né? E, ao final, então, esse trabalho dessa moça é avaliado e ela tem a felicidade não só de ser aprovada no concurso, no certame, né, que é a defesa da sua monografia de conclusão de curso, como ela recebe um convite desse professor para poder trabalhar com ele no escritório dela. O público-alvo dessa revista é a comunidade jurídica em geral, mas especialmente o leigo, o trabalhador brasileiro, que através da revista tem uma relação mais íntima com vários temas que são afetos à sua realidade de trabalhador. Os temas de direito são tratados de forma lúdica, né? De forma sobre a perspectiva de uma revista em quadrinho, com desenhos muito bonitos, né? Muito colorida, e com textos que são onde a gente tem uma preocupação muito grande de simplificar o linguajar jurídico, né? Trazer isso para uma linguagem coloquial que facilite a compreensão. Então, é um trabalho que é muito bacana, porque essa revista consegue chegar a esse público em geral, seja crianças, sejam trabalhadores, sejam leigos, sejam donas de casa, sejam as pessoas em geral, como também atende a comunidade jurídica, né? Tem sido muito comum várias entidades pedirem ao Ministério Público autorização para reproduzir essas revistas. Então, além daquelas revistas que nós editamos e que nós publicamos, entidades têm procurado, pegam a nossa arte e imprime novamente essa revista para poder funcionar como elemento de trabalho naqueles temas que eles têm interesse, como elemento de conscientização, como um estimulador do diálogo, da provocação daqueles vários temas que nós temos trabalhado nessas revistas. E essa, de número 37, em especial, ela procurou, então, falar um pouco sobre o Ministério Público do Trabalho nesse contexto das comemorações dos 30 anos da Constituição Federal. Sugestões de reportagens podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Outras informações sobre o Ministério Público do Trabalho você encontra em www.mpt.mp.br e também em nossas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Até a próxima edição.